Pessoal, boa noite. Vamos começar aqui o nosso evento, né? Empreendedorismo em termos de Covid-19, tá ok? Me chamo professor Roberto Guerra e eu fiquei com a apresentação para vocês da matemática e o dia a dia. A gente vai fazer uma análise fílmica, tá certo? De 3 filmes que fala sobre a matemática e o dia a dia, a aplicação e a aplicabilidade, tá ok? Infelizmente, a nossa palestra, ela vai ser gravada aqui, eu estou gravando agora, tá ok? E ela vai ser transmitida para vocês no dia 3, às 18 horas, tá certo? No sistema AVA da Faculdade Uninta, certo? E eu quero, e desde já um prazer fazer essa palestra para vocês. E vamos começar aqui. Estava só testando antes um pouco a gravação. A gente está gravando através do Meet, ok? E vai ser disponibilizado para vocês no sistema AVA no dia 3 de junho, né? Às 18 horas. Certo? Então, como tem no encarte, a gente está com a palestra de matemática e o dia a dia. Vamos fazer uma análise fílmica, tá? Meu nome é professor Roberto Guerra, certo? Sou graduado em matemática e engenharia civil e sou mestre em engenharia civil, como está aqui no nosso slide. Como o nosso tema do nosso evento é empreendedorismo, então vamos falar um pouco antes sobre empreendedorismo. Empreendedorismo, o que vem a ser o empreendedorismo? Vem do francês, tá certo? E quer dizer aquela pessoa que assume o risco e começa algo novo. Os primeiros indícios que alguém começou a assumir riscos e investir em algo novo foi no século XVII, certo? Onde os empreendedores tinham um acordo contratual com o governo para realizar a produção de seus produtos. Um economista muito importante na época foi Richard Clayton. Foi um importante escritor e economista da época, sendo considerado um dos criadores do termo empreendedorismo, diferenciando o empreendedor do capitalismo. Então, era aquele que fornecia o capital. Tá? Os primeiros indícios datam do século, como eu já disse, do século XVII, através de Richard Clayton. Como definição, a gente temos uma definição bem recente, que é amplamente aceita no mundo acadêmico e corporativo, é do estudioso Robert Risch, em seu livro Empreendedorismo. Segundo ele, empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor, dedicando tempo e o esforço necessário, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo, consequentemente, recompensas da satisfação econômica e pessoal. Ou seja, o que vem a ser o empreendedorismo mesmo, né? É você criar algo novo, tá? Inovador, certo? E que venha a ser bem aceito na sociedade, tá? Onde você tenha compradores do seu produto, trazendo para você o retorno financeiro, ok? Vamos falar também de matemática no dia a dia. A nossa palestra mais da matemática do dia a dia, certo? Eu falei um pouco de empreendedorismo, só como introdução. A matemática é o alicerce do pensamento lógico e dedutivo, permitindo desenvolver os níveis cognitivos e criativos nos estudantes, independente das tendências e aptidões pessoais que possuem
em relação às áreas de conhecimento, tá certo? Quando bem utilizada e trabalhada, a matemática pode possibilitar emergir a habilidade de criar, modelar e resolver problemas nos mais diversos graus de escolaridade, certo? Então, a gente utiliza a ferramenta da matemática desde de você fazer uma simples compra, né? Passar o troco, você vai dar R$10, o seu produto é 7, você tem que saber que o seu troco é R$3, tá certo? Até problemas mais complexos, certo? De engenharia, de economia, que a gente utiliza ou equações diferenciais ou estatística, tá certo? E tem aplicações desde básicas até as mais complexas, como eu já disse. Então, a matemática não só nos dá o conhecimento de você saber o simples troco que você tem a receber, mas também lhe permite ter aptidões intelectuais e raciocínio lógico, certo? Mais avançado. Empreendedorismo e a matemática, certo? Nós temos aqui alguns tópicos, vamos falar de cada um deles. A matemática precisa ser desmistificada, né? Temos o tópico também da matemática nos negócios, relação da matemática com o empreendedorismo, matemática financeira e a modelagem matemática. Certo? Nós vamos agora falar de cada um deles, ok? No tópico, a matemática precisa ser desmistificada. O que vamos entender sobre isso? A matemática é considerada por muitos uma matéria chata, complicada e difícil, certo? Na verdade, ainda precisa essa aversão à matemática precisa ser desmistificada. No ramo empresarial, por exemplo, existem conceitos bastante simples e que são fundamentais para a resolução de problemas no dia a dia. Certo? Então, é comum dizer que deve estudar matemática durante anos para apreciá-la. Isso não é verdade. Alguns até se arriscam a dizer que a maioria das pessoas possui uma deficiência de aprendizado inata quando se trata da matemática. Ou seja, são as pessoas que não conseguem, de forma alguma, aprender matemática. Isso, elas criam um bloqueio, né, na mente e acabam não querendo mesmo aprender. Mas qualquer um pode aprender a matemática. Então, aí surge a velha e ultrapassada pergunta. Por que será que vou usar isso? Para que eu vou precisar da matemática? Para quê? Se eu estudo nutrição, por que eu vou usar matemática? Se eu estudo medicina, para que eu vou usar matemática? Mas se eu não vou nem estudar e vou apenas abrir um simples comércio, uma venda, né? Para que eu vou precisar da matemática? Em tudo, a gente necessita dos auxílios matemáticos para resolução dos nossos problemas do dia a dia, certo? Desde uma simples receita, né, de um bolo ou de algum prato mais sofisticado que você queira fazer, você tem as quantidades de cada ingrediente que você vai colocar na sua receita. Então, em tudo, a gente tem o toque da matemática, certo? Vamos falar aqui sobre a matemática nos negócios. É um poderoso instrumento de comunicação, uma vez que pode fornecer informações objetivas e dinâmicas através de funções, tabelas e gráficos. Então, assim, nos negócios, nós precisamos estar sempre atento a gráficos, que vão nos dar as nossas estatísticas presentes
para a gente compreender ou simplesmente analisar quais seriam as possíveis estatísticas futuras, tá certo? O conhecimento da matemática como ferramenta para negócios amplia a possibilidade de sucesso daquele empreendimento ou projeto que está sendo tratado pelo empresário. Então, quando você abre um negócio, faz o seu plano de negócio e já matematicamente projeta, né, toda a divisão do seu negócio, a possibilidade de dar certo é bem maior. Tá? Você já analisou estatisticamente quais seriam as suas vendas, né, as pessoas que você vai vender, a quantidade de venda, o capital que entrou, as despesas. Tá? Então, isso aí ele dá a possibilidade maior de negócios. Conclusões e tomada de decisões também, nos negócios, quando calçada com resultados quantitativos bem interpretados, conduzem a acertos mais rápidos e precisos, indicando ao empresário um caminho a ser seguido ou não. Então, nas tomadas de decisões, a gente tem um auxílio da matemática. Como? Através da estatística, tá certo? Das probabilidades, tá? Da gestão do negócio como um todo, da matemática financeira, do que você tem como receita, tá? Para depois tomar uma decisão em qual será o destino do seu negócio. Então, essas são algumas aplicações. Agora nós temos a relação da matemática com o empreendedorismo. Então, a matemática, todo mundo sabe que ela é uma ciência que exige um certo raciocínio lógico, tá certo? Não que você nunca tenha ou venha a ter. Esse raciocínio lógico, ele é estimulado ao longo dos seus estudos de matemática. Então, o raciocínio lógico é tão necessário na atividade empresarial através do conhecimento matemático aplicado a negócios. É com o raciocínio lógico que a gente vê a aquisição de diversos outros conhecimentos necessários num mercado cada vez mais competitivo. Fica facilitada para as diversas tomadas de decisões necessárias para o empreendimento. A matemática nos ensina a analisar a realidade com dureza, estudar fatos, segui-los onde quer que levam, fomentando a capacidade de inovação e muitas vezes liberando preconceitos comerciais que travam os negócios. De modo geral, o que é que a gente vê? A matemática ajuda a desenvolver o raciocínio lógico, né, o raciocínio em geral. Consequentemente, a criatividade. Então, você vê a ligação entre a matemática e o empreendedorismo. O que é o empreendedorismo? É você utilizar de raciocínio lógico e criatividade para gerar novos negócios, certo? Então, a matemática está diretamente ligado a essa questão do empreendedorismo. Não que o seu empreendedorismo vá ser precisamente uma questão matemática, né? Um algoritmo, tá? Mas, de qualquer outra forma, você precisa ter um certo raciocínio lógico e uma criatividade para gerar novos negócios. Vamos falar agora sobre a matemática financeira. Então, essa é só uma pequena introdução sobre a matemática, o empreendedorismo e as ciências, né, econômicas e administrativas. Tá? Mas o nosso foco da nossa palestra é
a análise dos filmes, tá certo? E um pouco do dia a dia, onde você tem o contato com a matemática. Já na questão da matemática financeira, né, na verdade, a verdade é que o empreendedor não precisa dominar a matemática, mas tem um compromisso de compreender e saber algumas de suas fórmulas para tarefas de rotina, né? Lógico, a gente precisa saber desde o simples, passar um troco, até um mais complexo um pouco, fluxo de caixa, tá certo? Juros, tá? O melhor exemplo é o fluxo de caixa. Essa é uma ferramenta que registra, né, a entrada e a saída do dinheiro nas empresas, ou seja, suas receitas e despesas. É a partir dela que o gestor identifica como anda a saúde financeira do seu negócio, no que vem gastando mais do que deveria, né, assim como estão as oportunidades de economizar. Então, através do seu fluxo de caixa, que está diretamente ligado à matemática financeira, tá certo? Que você sabe quais são as entradas, né, de capital, a saída de capital que a sua empresa tem, né, e aonde os pontos que você está gastando mais, aonde pode economizar, certo? Aonde pode também investir para gerar retorno financeiro, certo? E outra coisa que está bastante em alta hoje em dia, né? Muita gente está virando empreendedor através da modelagem matemática. É o que vem a ser a modelagem matemática. Então, a modelagem matemática é uma representação ou interpretação simplificada da realidade, segundo uma estrutura de conceitos mentais ou experimentais, certo? Então, o que vem a ser isso na prática? É você pegar e tentar interpretar a realidade do seu negócio através de uma modelagem matemática, ou seja, de um algoritmo, certo? E de que forma isso pode acontecer, tá? Então, hoje em dia, se fala muito da modelagem matemática, tentar prever os resultados de ações na Bolsa de Valores, tá certo? Qual é a melhor época de comprar uma certa ação ou vender uma certa ação, de acordo, né, com toda a análise do histórico dessa mesma ação que você quer comprar ou vender, certo? Sendo que o número de variáveis é praticamente inúmeras, tá certo? Então você vai procurar manter um modelo mais próximo da realidade. Lógico que não chega a ficar tão fiel à realidade, mas você faz uma aproximação muito boa e que hoje em dia muita gente utiliza a modelagem matemática nessa questão de transações financeiras. Pronto. Agora vamos para o foco da nossa palestra, que é a análise fílmica. Os filmes que nós vamos analisar aqui e mostrar para vocês é Uma Mente Brilhante, tá certo? Vamos falar dele, vamos falar de um por um. O Homem que Mudou o Jogo, é um filme muito bom, certo? E O Homem que Viu o Infinito. Tá? Cada um tem uma abordagem um pouco diferente, todos tratam da matemática, mas cada um com um foco diferente, certo? Então vamos ver agora de um por um. Primeiro que a gente vai ver, lógico, é Uma Mente Brilhante.
Tá? Aí o cartaz do filme, Uma Mente Brilhante. Então, Uma Mente Brilhante foi um filme que foi lançado no Brasil em 2002. Quanto à sinopse do filme, o matemático John Nash, é bom lembrar que todos esses filmes aqui que nós estamos vendo são baseados em histórias reais, em fatos reais que aconteceram, tá certo? Então, John Nash é um matemático prolífico, de pensamento não convencional, que consegue sucesso em várias áreas da matemática e uma carreira acadêmica respeitável. Após resolver na década de 1950 um problema relacionado à teoria dos jogos, que ele renderia em 1994 o Prêmio de Ciências Econômicas em memória a Alfred Nobel. Não confundir, né? Esse aqui não é o Prêmio Nobel, tá? Esse aqui é outro prêmio. Então, ele não ganhou um prêmio Nobel, ele ganhou o Prêmio de Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel. Então, Nash se casa com Alicia, após ser chamado para fazer um trabalho de criptografia para o governo dos Estados Unidos. Nash passa a ser atormentado por delírios e alucinações. Posteriormente, ele é diagnosticado com esquizofrenia, né? Ele é diagnosticado como esquizofrênico, e após várias internações, ele precisará usar de toda a sua racionalidade para distinguir o real do imaginário e voltar a ter uma vida normal, assim como seus amigos, certo? Então, muita gente, assim, depois que descobre a doença dele, se distancia dele, tá certo? Mas, na realidade, ele é um grande matemático. Então, vamos falar de alguns tópicos aqui interessantes do filme. O matemático americano John Forbes Nash Jr., cuja história de vida se transformou no filme vencedor do Oscar Uma Mente Brilhante. Então, quem foi John Nash? Ele nasceu em Nova Jersey, em 23 de maio de 2000. Ele nasceu em Nova Jersey em 1928, tá certo? Foi um matemático norte-americano que trabalhou a teoria dos jogos, certo? Geometria diferencial, equações diferenciais parciais, servindo como matemático sênior de investigação da Universidade de Princeton, tá? Onde desenvolveu diversos trabalhos reconhecidos, né, internacionalmente. Como a gente já viu, ele compartilhou o prêmio, né, em memória de Alfred Nobel, em 1994, junto com 2 outros colegas. Na sua vida acadêmica, ele fez o mestrado e a graduação em 1900, terminou, né, o mestrado em 1948, no Instituto Carnegie. Aí obteve o doutorado em 1950, também, com a tese sobre jogos não cooperativos. Tópico 2 aqui, né, ele é um matemático conhecido por seu trabalho na teoria dos jogos, onde ele rendeu o Prêmio Nobel de Economia em 1994. Seus avanços em matemática e sua luta contra a esquizofrenia foram foco do filme. Então, imagine você ter que aprender a viver diferenciando diariamente o que é real do que é imaginário. Então, Uma Mente Brilhante conta como um portador de esquizofrenia aprendeu a conviver com essa enorme dificuldade, usando suas adversidades a seu favor, chegando a ser aclamado como um prêmio Nobel. Então, vamos ver agora aqui um trecho do filme, tá certo? Onde retrata essa parte do
da sua esquizofrenia. Vou passar aqui, espero que deixe para vocês escutarem e ver. Imagine if you suddenly learn that the people, the places, the moments most important to you, not gone, not dead, but was, have never been. What kind of hell would that be? Narrow the bomb's location is somewhere on the eastern seaboard. We haven't been able to pinpoint its exact position. The codes have grown increasingly complex. Look at this, John. What? What? Dr. Rosen said quack. Schizophrenic break from reality, right? Psychological bullshit. Look at John, look at me. Do I look like I'm imagined? Charles is watching news, okay? Okay, sir. I can see it because of the chemical mixed into my bloodstream. Never mind, me so. I couldn't tell you, it's for your own protection. Alicia! No. Hello, I need Dr. Rosen's office, please. You're gonna stop her, John. Leave her out of this. Who are you talking to? It's not the phone. John. She'll compromise us again. No, she won't. You'll go back to the hospital. John, answer me! Countless people will die. Alicia, please, put the phone down. I can't let that happen. Yes. Hello. Hi, I need Dr. Rosen. Is he in? I'm sorry, John. You know what's happening? It's too great a risk. I didn't mean to hurt you. Finish her. You know it's too much now. You take care of her, you pathetic piece of shit, or I'll take care of you. Joe, I'll trust Joe. Just do what he says. No.
never gets old. Marcy can't be real. He never gets old. Pronto, pessoal. Então, vocês viram aí no vídeo, né? Sinais notórios da doença. E ele foi diagnosticado aos 31 anos de idade, certo? E passou 20 anos convivendo com a doença, né? Teve várias internações, e somente aos 55 anos de idade, né, ele tem uma volta assim, bem gradual ao convívio normal da sociedade. Acabou perdendo o emprego, tá? Então, ele teve que enfrentar essa parte aí. Um outro ponto aqui que a gente pode mostrar através de uma cena do filme é a contribuição da teoria dos jogos nas ciências econômicas e administrativas. Então, olhe só aqui nessa cena. Ainda não tô pagando cervejas. A gente não está aqui pela cerveja. Concordo que ela devia se envolver em câmera lenta. Acham que ela vai querer festa de casamento? Que tal espadas, pistolas ao amanhecer? Vocês não sabem de nada. Lembre-se da lição de Adam Smith, o pai da economia moderna. Nenhuma competição. A ambição individual não é o bem comum. Exato. É cada um por si, senhor. E quem sobrar fica com as amigas. Eu vou querer sobrar. E é fácil levar uma lua até a água. Difícil é fazê-la beber. Foi o que ele disse. Ok, ninguém olha onde está o derrameiro. Eu acho que é Flash. Não dá pra acreditar. Ele pode estar com vantagem agora, mas esperem só ele abrir a boca. Lembra-se da última vez? Que ela vai ficar da história. Adam Smith precisa de revisão. Do que você está falando? Se todos competirmos pela loura, nos bloquearemos. E nenhum de nós irá ganhá-la. Então partimos para cima das amigas. Mas todas elas darão fora da gente porque ninguém gosta de ficar em segundo. Mas me pergunto, e se ninguém for na loura? Não ficamos no caminho dos outros e não insultamos as outras garotas. É o único jeito de vencer. Todos nós vamos para a cama assim. Adam Smith disse que o melhor resultado é quando todos no grupo fazem o que é melhor para si. Foi isso que ele disse, foi incompleto. Tá? O melhor resultado é obtido quando todos no grupo fazem o que é melhor para si e para o grupo. Nash, ora, se isso não é um plano para ficar com a lua, então vá para o inferno. Dinâmica dos governos, senhores. Dinâmica dos governos. Adam Smith? Estava errado. E lá vamos nós. Cuidado. Pronto, pessoal. Então, nessa cena do filme, né, mostra aí ele já tendo a ideia da teoria dos jogos, tá, aplicada à economia. Então, o que vem a ser a teoria dos jogos? É um ramo da matemática aplicada que estuda situações estratégicas onde jogadores escolhem diferentes ações na tentativa de melhorar o retorno, né, seja o retorno financeiro ou algum outro tipo de retorno, inicialmente desenvolvida como ferramenta para compreender comportamentos econômicos, mas hoje em dia já é usada em diversos campos, né, acadêmicos e científicos. Tá? Então, vamos aqui passar para o outro tópico, o outro filme, tá bom? E o nosso próximo filme, que a gente vai analisar aqui, é O Homem que Mudou o Mundo. O Homem que Mudou o Jogo, quer dizer. Tá? É um filme de Brad Pitt,
Teve 4 indicações ao Globo de Ouro, tá? Mas o que interessa para a gente mesmo é a parte da análise matemática. Então, ele foi lançado no Brasil em 2012. Como sinopse, a gente tem que o Brad Pitt vive Billy Beane, gerente geral da Oakland Athletics, um time de beisebol que usou uma forma diferente de gestão para transformar um elenco desacreditado em um time vencedor. Tá? O filme é estrelado por Brad Pitt e fala de um caso de inovação estratégica no beisebol. E por isso conseguimos fazer uma grande comparação com a nossa vida real, através de estratégias usadas pelo time, governança e sobre os cuidados de se tornar um time de sucesso. Então, no geral, o nosso filme aqui vai falar sobre o uso de estratégias, governança, tá certo? E visão inovadora. Então, como alguns tópicos aqui do filme, nós temos perdemos muito tempo pensando, planejando. Né? Então, as pessoas acham que a melhor forma de ganhar dinheiro é trabalhar muito, mas, na verdade, o que faz ganhar dinheiro é planejar, é pensar. É você analisar todas as situações, certo? Às vezes é melhor você passar um dia afiando uma faca para cortar uma árvore, para depois cortar a árvore e cortar de forma rápida, gastando menos, certo? Outro tópico bem importante do filme é o planejamento estratégico, através da análise de dados, né? Ou seja, a estatística. Então, no filme, ele usa gestão e planejamento, estatística também, né? Nessa parte de planejamento estratégico através da análise de dados, né? Então, aqui no filme, usa a estatística ao seu favor. Então, o time não tem muito dinheiro para gastar comprando jogadores. Então, a ideia é estudar a estatística para aplicar no time. Ver o que cada jogador é bom, né? Se é na defesa, se é no ataque, certo? E criar uma planilha com números e dados dos jogadores e conseguir montar um time com poucos recursos. A gente vai ver mais na frente. A outra parte é não gastar recursos desnecessariamente. Em vez de comprar um jogador estrela, né, vamos gastar pouco recursos e montar um time bem planejado. Tá? Então, eu botei aqui uns tópicos e que a gente vai mostrar esses tópicos através de algumas passagens do filme. Tá? O vídeo é um pouco longo agora, mas retrata cada um desses tópicos aqui. Então, no tópico 1, você tem planejar o desenvolvimento integrado das pessoas, as políticas e estratégicas das organizações. No tópico 2, encontrar para a equipe pessoas com pensamentos diferentes e com uma nova visão de negócio e de trabalho. No tópico 3, estabelecer processos de avaliação de pessoas e equipes de trabalho com base em indicadores. No 4, montar uma equipe pensando em objetivo a curto, médio e longo prazo. Ou seja, você tem que já planejar os seus possíveis objetivos, né, para tentar alcançar, tanto a médio, a curto, médio e longo prazo. Identificação do gestor, né, que é a estrela, que será, por sua vez, o líder para, né, dirigir o grupo. E o último tópico é o reconhecimento do trabalho da equipe, sempre valorizando as características positivas, tá?
de cada um e sugerindo melhorar nos seus pontos fracos. Não sei se dá para aparecer, que o meu cortou aqui um pouco. Então, vamos lá para o vídeo, onde retrata cada um desses tópicos, certo? Do filme O Homem que Mudou o Jogo. Então, tá bem legal aqui o vídeo. Você tem aqui o tópico 1 e os demais tópicos. Tudo num vídeo só. Como estão os rapazes? Foi um massacre, sabe? Isso é muito difícil de ver. Eles jogaram bem, mas não foi nada. Eles deram o sangue. Eles foram fantásticos. Nós só não demos muita sorte. Vão se sair melhor no ano que vem. Mas a gente chegou bem perto. Bem perto. Estava bem ali. Quase conseguimos. Contente-se com isso. Mas eu estou contente com isso. Muito contente com isso. Só que a gente não vai melhorar no ano que vem. Por que não? A gente está muito desfalcado. Perdemos o Diaby, Damon, Swayhausen. Ponto final. A gente está ferrado. Você arrumou outros. Conseguiu o Jason, conseguiu o Damon. Eu preciso de mais dinheiro. Felipe, preciso de mais dinheiro. Nós não temos mais dinheiro. Eu não posso bancar um salário de 120 milhões com 38 milhões. Nós não vamos competir com esses times que pagam fortunas. Nós temos que trabalhar dentro dos nossos limites. E você vai ter que fazer o melhor possível recrutando novos jogadores. Nós não vamos pagar 17 milhões por ano para um jogador. Olha só, eu não estou te pedindo 10, nem 20, nem 30 milhões. Eu só estou pedindo uma ajuda. Eu só quero que você me coloque mais perto. E eu prometo, eu te trago esse campeonato. Sabe, é por isso que eu estou aqui. Foi por isso que você me contratou. Porém, eu preciso te perguntar por que é que a gente está aqui. Ele, você se não é para ganhar o campeonato. Eu quero vencer tanto. Esse é o meu objetivo. Meu objetivo está aqui. Meu objetivo é fazer esse time vencer o campeonato. Ele, nós somos um time pequeno e você é um gerente pequeno. Eu só te peço para se contentar em não gastar dinheiro que eu não tenho. Eu te peço para respirar fundo, superar a perda, fazer uma reunião com os jogadores e dar um jeito de substituir todos os jogadores que você perdeu com o dinheiro que nós temos. Eu não vou sair daqui. Eu não posso sair daqui com isso. No que mais eu posso te ajudar? Existe uma falha epidêmica no time em entender o que realmente está acontecendo. E isso faz com que os dirigentes dos grandes times julguem mal seus jogadores e administrem mal seus times. Eu peço desculpas. Continua. Tá bom. Os dirigentes de times de beisebol pensam em termos de comprar jogadores. O objetivo não devia ser comprar jogadores, devia ser comprar vitórias. E para comprar vitórias, você devia comprar pontuações. E você está tentando substituir Johnny Damon. O Boston Red Sox vê o Johnny como um astro que vale 7 milhões e meio por ano. Quando eu vejo Johnny Damon, o que eu vejo é uma compreensão imperfeita de onde vem os acertos. O cara é ótimo na defesa, é um batedor decente, sabe roubar a base, mas vale os 7 milhões e meio por ano que o Boston Red Sox está pagando para ele. Não. O pensamento do beisebol é me diz algo. Eles estão fazendo as perguntas erradas. E se eu disser isso para alguém, eu caio no ostracismo, eu viro um leproso, sabe? E é por isso que eu estou sendo cuidadoso com você, porque eu te respeito, Sr. Bean. E você quer a verdade? Eu acho que foi ótimo tirar o tempo da sua folha de pagamento. Eu acho que isso abre muitas possibilidades interessantes. De onde você é? Maryland. Onde estudou? E eu disse, o que estudou? Economia. Eu fiz economia. Dando essa equação no canto direito, calculo que precisamos ganhar pelo menos 99
marcar pelo menos 114 runs para ganhar essas partidas e não permitir mais que 645 runs. É isso. É um código que eu uso para as nossas projeções anuais. Isso incorpora todas as informações que temos para projetar os jogadores. Entendido? É para resumir tudo a um número. Usando as estatísticas como as lemos, teremos nos jogadores valores que ninguém mais vê. As pessoas são desvalorizadas por uma série de motivos preconcebidos e falhas percebidas. Idade, aparência, personalidade. Bill James e a matemática vão direto nesse ponto. Dentre os 20 mil jogadores que podemos considerar, eu acredito que exista um time campeão de 25 jogadores, que podemos pagar, porque todos os times desvalorizam eles. É como uma ilha de brinquedos rejeitados. Esse é Chad Bradford. Ele é lançador. Ele é o jogador mais desvalorizado do beisebol. O defeito dele é que ele tem um lançamento engraçado. Ninguém dos grandes times liga pra ele, porque ele é engraçado. Ele pode não apenas ser nosso melhor lançador do nosso time, mas um dos melhores lançadores do beisebol. E ele deve custar 3 milhões por ano. Podemos comprá-lo por 237 mil. Vamos ver se eu entendi. Você não vai trazer só um, mas sim 3 jogadores defeituosos para substituir Django. Está acreditando naquela baboseira do Bill James? Essa é a nova direção do Oakland A's. São jogadores de cartas na mesa de 20. Vamos mudar as probabilidades do cassino. Eu acredito nisso. Amigos, temos que lembrar que ele é o chefe. Ele não responde a ninguém, a não ser o dono e Deus. Ele não tem que responder a nós. Nós damos sugestões e ele toma decisões. Até aqui tudo bem, eu entendo isso, mas nós estamos dando maior do 2 semanas para ele horário de time e você não está bem com ele. Isso não é uma discussão. Veja, você tem 37 anos. Que tal sermos francos sobre o que nós esperamos disso tudo? Escuta, eu quero te aproveitar ao máximo nesse time. E você quer continuar jogando. Vamos fazer isso. Eu não estou te pagando pelo jogador que você foi, mas pelo jogador que você é hoje. É inteligente, entendeu o que estamos tentando fazer. Sirva de exemplo para os mais novos. Seja um líder. Olá, esse cheiro tá piorando. Eu estou cuidando disso. Então, e hoje? Dividir no meio, os dois lados do play. Aí, misturar. Esse é o fio, se slide. Sim, senhor. Parem de distrair ele. Ei, Chaves, não rebateria aquela bola nem com o tempo. Você tem que perder mais a relevo. Tá bom, Billy. Paciência. Aí, David. Oi? Boas batidas, hein? Valeu. De qualidade. Obrigado. Nice play. 12 vitórias consecutivas do A's. Incrível, foi intenso. Algo muito estranho está acontecendo com o Oakland. A força é indiscutível. 12 seguidas, 12 consecutivas. Eles não são quanto da Liga Americana. Eles estavam em Detroit hoje e foi uma massacre. A primeira base. E esse foi o som da 14ª vitória. 12 vitórias consecutivas, a maior série do ano. Ela lança o A's para a Liga Americana Oeste. É uma ótima temporada. Se mostrar bem eficaz. Como você vê esse sucesso? Como se explica essa onda de vitória? E o Oakland A's desde a 16ª partida consecutiva. Essa é a onda de vitórias mais longa da história do beisebol em
Pronto, pessoal. Então, vocês viram aí, né? Todos esses tópicos, já por cenas do filme. Eu acho que dos filmes que a gente vai ver aqui, já viu e vai ver mais um, né? Eu acho que esse é o melhor, na minha opinião, certo? O que a gente viu anteriormente, o John Nash, eu acho que falou muito de esquizofrenia, e John Nash é um matemático brilhante que poderia ter falado no filme, né, sua evolução matemática, né, ter se concentrado mais nisso. E o nosso último filme é O Homem que Viu o Infinito. Tá? O Homem que Viu o Infinito. Então, O Homem que Viu o Infinito, ele foi lançado no Brasil em 2016. Desses que a gente viu, ele é o mais recente, né? Então, Ramanujan, né, com a nossa sinopse aqui, Srinivasa Ramanujan, pode ser uma personagem pouco conhecida para quem não estuda matemática. Né? Realmente, ele é pouco conhecido quem não estuda matemática. Este indiano pobre, sem estudos, foi responsável por revoluções na matemática abstrata, fazendo avanços consideráveis nas frações contínuas e nas séries infinitas. Mas sua cinebiografia não tem a menor pretensão de esclarecer essas questões. Como o tema é árido para a maioria das pessoas, Ramanujan é visto como um tipo gênio incompreendido. Na verdade, uma verdadeira história de amizade, o filme trata de uma verdadeira história de amizade que mudou a matemática para sempre. Em 1913, Ramanujan, um gênio da matemática, autodidata da Índia, viajou para o Colégio Trinity College, da Universidade de Cambridge, onde ele se aproximou do seu mentor, o excelente professor Hard. A luta para mostrar ao mundo a brilhantia da sua mente. Tá? Então, Ramanujan não teve estudo, então a gente vai ver essa parte aqui na sua história. Um pouco da história de Ramanujan, o gênio da matemática autodidata indiano. Certo? Então, ele nasceu na Índia, em 1887. Na sua infância, deixou todas as suas voltas impressionado. Por causa disso, ganhou uma bolsa para começar os estudos, né? Num colégio liceu lá da Índia. Tá? Passou por diversas dificuldades. E, através de uma carta mandada para a faculdade de Trinity, né? Em Cambridge, ele conseguiu uma bolsa e todas as passagens de custeio para ir para a universidade. Então, o filme também ele retrata mais a questão do racismo dos britânicos em relação aos indianos, né? E retrata também a questão da fé, certo? A Ramanujan sofre o tempo todo com a doença, que ele acaba pegando uma tuberculose na Inglaterra, né? Então, ele sofre sempre com a doença, o preconceito, a falta de comunicação com a sua mulher, que ele deixou na Índia, certo? Então, Ramanujan teve diversas contribuições essenciais na área de análise matemática, teoria dos números, e séries infinitas e frações contínuas. Já nessa parte, a gente não tem muita aplicabilidade real, assim, na parte do empreendedorismo.
Pronto, pessoal. Então, aí retrata um pouco, né, da contribuição de Ramanuja. Ele que em 1900, com apenas 13 anos, começou a estudar sozinho séries aritméticas e geométricas, com 13 anos de idade. Aos 15, aprendeu a achar soluções de polinômios de grau 3 e desenvolveu um método para resolver polinômios de grau 4. Isso sozinho, na Índia ainda. Com 17 anos, Ramanujan estudou a série harmônica e calculou a constante de Euler com até 15 casas decimais. Então, contribuições nele na matemática foram diversas. O filme também trata muito da questão, né, religiosa. Então, profundamente devoto do hinduísmo, Ramanujan dizia que parte substancial de suas descobertas eram, na verdade, de origem divina, e que seu conhecimento era revelado pela deusa de sua família. Mas muitos acreditavam que ele recebia telepatia e informações alienígenas, né? Devemos encontrar evidências Vou mostrar um vídeo aqui que fala sobre essa questão alienígena. As descobertas nos campos de astronomia, arqueologia e física. Ou talvez a mais universal dentre todas as linguagens, a matemática. Universidade de Cambridge, Inglaterra, fevereiro de 1913. O professor de matemática Godfrey Hardy recebeu uma carta com teoremas complexos e fórmulas matemáticas, escrita por Srinivasa Ramanujan, um indiano de 26 anos. O professor ficou atônito com o que leu. Hardy olhou todos os teoremas e disse: meu Deus, eu nunca vi nada desse jeito. Isto é uma matemática muito avançada. É tão intrincada e complexa que ninguém poderia ter criado isso por pura imaginação. Tem que haver algo aqui. Reconhecidamente gênio e prodígio matemático desde a infância, Ramanujan era muito religioso. Várias vezes disse que as descobertas eram comunicadas a ele em sonhos pela deusa hindu Namagiri. Nas décadas seguintes, seus teoremas mostraram-se valiosos para os que trabalham em campos avançados, como a teoria das cordas. Toda a ciência de que precisamos para conseguir criar portais estelares, mecanismos de acesso hiperdimensional, levitação, teletransporte, tudo isso precisa de uma base matemática. E o mais próximo que temos disso neste momento são as equações de Ramanujan que deciframos até agora e que vieram a ele diretamente dessa deusa que lhe aparecia em sonhos. Será que Ramanujan estava recebendo telepaticamente informações importantes que ajudariam os seres humanos a construir um portal estelar para outras dimensões ou mundos alienígenas? Se foi assim, por quê? Qual é o propósito do que alguns acreditam ser comunicações alienígenas? Pronto, pessoal. Então aqui é um trecho do filme. Não, aqui não é um trecho do filme, né? Uma análise mesmo da história de Ramanuja, certo? E mostra essa possível conexão dele com alienígenas. Mais nada que é provado. E por último aqui nós temos o preconceito teológico, né, vivido por ele enquanto estudava em Cambridge. O filme tratou mais essa questão teológica do que mesmo matemática. Só colocar o filme aqui. Já está com o tempo bem apertado aqui. Sir, do you know something I don't? No, sir. You believe in God, you just don't think he likes you. Oh, really?
Pronto, pessoal, então, O Homem que Viu o Infinito, né? Também é um filme baseado em fatos reais, tá certo? Então, Ramanuja, com pouco estudo, pouquíssimo estudo, tá certo? Ele acabou indo para a Inglaterra e em Cambridge trabalhou durante 5 anos, desenvolveu ainda mais a matemática. Foi agraciado com um ingresso no Royal Society de Ciências e se tornou professor de Trinity, né, em Cambridge. Então, mas ele logo veio a adoecer em 1919, voltou à Índia e morreu. Né, ele morreu de tuberculose, aos 32 anos. E desde então tem deixado suas contribuições, né, para outros matemáticos virem a provar. Pronto, então o que eu tinha para apresentar era isso para vocês, esses 3 filmes. Dentre os 3, eu acho que o mais interessante, na minha opinião, é O Homem que Mudou o Jogo, tá certo? Eu acho que tanto o primeiro, de John Nash, como o último, de Ramanujan, eles falam muito, o de John Nash fala muito sobre esquizofrenia, pouco sobre matemática, certo? E o de Ramanujan retrata muito a parte teológica, tá? Então, na minha opinião, que eu considero que é o mais interessante, é esse que a gente viu em segundo, tá certo? Que é O Homem que Viu, O Homem que Mudou o Jogo. Tá? Quem puder ver os 3 filmes, é interessante, eu aconselho. Tá? Então, quero dizer muito obrigado aqui a todos, boa noite, certo? Infelizmente, a nossa palestra teve que ser gravada, devido à incompatibilidade de agenda, tá? Vou ter aula nessa mesma hora, certo? Então, mais uma vez aqui agradeço, tá o meu e-mail aqui, quem quiser tirar alguma dúvida ou trocar alguma informação, eu fico à disposição. Então, mais uma vez, boa noite a todos.